todos. Jesus nos abençoe e nos auxilie na condução desse estudo da noite. E eu preciso dizer a vocês que eu estou desconfortável com esse tema. A mãe pediu para substituir a data de hoje, que era a data que eu estaria em Caratinga, e São José Francisco, né? Com um alocamento das datas, a Francisco queria falar para a gente. E aí, diante da fala que era para conduzir aqui, por eliminação, aí eu fiquei com o tema de homicídios. E eu vou revelar para vocês que não estou muito feliz com esse tema, não. Mas a gente tem que agradecer muito, né? Agradecer muito pela vida que a gente tem, agradecer por essa oportunidade grandiosa que nós temos. Como conhecedores da doutrina espírita, sabemos que é uma oportunidade que, para se repetir, vai demorar muito tempo. Então a gente tem que aproveitar cada minuto da nossa vida, construir as nossas virtudes, trabalhar as nossas dificuldades, as nossas barreiras, nossos problemas do dia a dia, nossos problemas do passado que ainda trazemos, para conseguirmos galgar mais um degrau na evolução. Nessa temática de homicídios, eu busquei orientação no Livro dos Espíritos e no Céu e Inferno, algumas passagens da Bíblia, e a gente vai começar trazendo para nós essa imagem. Na Bíblia se fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Então esse olhar de imagem e semelhança, a gente joga ao contrário, a gente joga a nossa semelhança para Deus. E aí a gente vai ter uma figura, né, que a gente tenta construir, imaginar um senhor velhinho, né, talvez grande, uma figura de poder. E o Livro dos Espíritos vem falar para a gente um pouco sobre Deus. Falar para a gente, na primeira parte dele, no capítulo 1, dentre as diversas perguntas que são feitas, os Espíritos nos esclarecem da seguinte forma: Deus é a inteligência suprema, Ele é a causa primária de todas as coisas. E ele continua explicando para a gente que Ele é eterno, que Ele é imutável, Ele é imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Sendo o homem a imagem e semelhança de Deus, a gente pode se espelhar nos atributos de Deus como um parâmetro para a nossa evolução. Eu gosto de verificar esses atributos de Deus como uma direção também para a gente seguir, tentarmos, né? A questão de sermos eternos é complicado porque na explicação que temos de eternidade não tem início e não tem fim. Então, como espíritos, nós temos um início que é a partir da criação de Deus, e a gente não sabe quando se deu esse início. O que sabemos é que Deus continua criando a todo tempo, né? Então existem espíritos que estão sendo criados a todo tempo, mas a gente pode buscar ali na parte final a justiça e a bondade. São duas possibilidades que a gente pode tentar nessa vida, na nossa existência, trabalhar como virtudes. Trabalhar a tentativa de sermos pessoas mais justas a cada dia e mais bondosas. Vamos em frente? Aí nós temos a imagem de dois seres. E é uma imagem que eu busquei tentando tratar a questão de espírito e alma. Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 1 e 2, vai discutir, questionar e elucidar sobre o espírito e alma. E vai trazer para a gente o que é o espírito. O espírito é o ser inteligente da criação. É o ser criado por Deus como inteligente. Ele povoa o universo fora do mundo material. Então, todo o universo fora do âmbito material está povoado de espíritos. E nós somos espíritos. Mas enquanto encarnados, nós somos também alma.
Nós somos atualmente alma, espíritos encarnados. E aí, já disse anteriormente que Deus continua criando incessantemente pela sua vontade, né? E o espírito, nós, espíritos, como nós estamos aqui na matéria? Nós estamos ligados por um corpo perispiritual a essa matéria. Então nós somos uma entidade formada por 3 características principais: espírito, perispírito e matéria. E como espíritos existem classes diferentes, mas todos os espíritos foram criados da mesma forma. Então eu indico para vocês a leitura do Livro dos Espíritos nessa parte do primeiro capítulo e segundo capítulo, para entender melhor a nossa criação, a nossa forma de ser, para buscar entendimento a respeito do nosso viver. E essa figura, eu achei ela muito interessante, que ela mostra para nós, à esquerda, um homem velho que vai aos poucos definhando, e a figura central ali mais à esquerda, a morte, um ciclo ali infinito. Ao início, ao centro da direita ali, a gente tem a mulher, a minha figura da maternidade, né, da geração de uma nova vida. Então mostra para nós um ciclo infinito de encarnação e reencarnação, que é um caminho que a gente sabe que nós vamos passar, que é o da reencarnação, né? No Livro dos Espíritos, na parte segunda também, eu não coloquei o capítulo, fala para a gente sobre encarnação, né? E explica para a gente qual a finalidade, né, da nossa encarnação. Por que a gente encarna? Por que nós, como espíritos, não continuamos estudando, aprendendo fora do mundo material? Por que nós, no universo todo, né, que é habitado por espíritos, por que não ficamos o tempo todo lá? Aí os espíritos explicam para a gente. A encarnação, ela tem a finalidade de fazer com que os espíritos cheguem à perfeição. Para uns vai ser a missão, para outros a expiação. Durante o período que nós estamos fora da matéria, nós continuamos estudando, trabalhando, convivendo com outros espíritos, mas é aqui no mundo material que nós vamos passar pelas provas e expiações que vão dar suporte para a nossa evolução, que vão mostrar que nós realmente aprendemos o suficiente para elevarmos nessa escala. E aí a gente pode pensar assim, tá, mas então uma encarnação só, existem religiões que acreditam em uma encarnação única. E aí, nessa encarnação única, o ser deveria seguir a Deus, né, conforme as suas leis, e acabada essa vida, se ele não conseguisse, ou ele estaria condenado, se conseguisse, estaria salvo. Mas a gente percebe que numa vida só, a gente comete muitos erros, a gente não consegue superar todas as nossas dificuldades e construir todas as nossas virtudes. Então se questiona, se a gente não tem a oportunidade de alcançar a evolução, né, a lógica seria nós termos mais do que uma existência material. E aí no Livro dos Espíritos explica para a gente então essa existência, várias existências materiais, com oportunidade para a gente evoluir, e fala mais. E quando o espírito se achar limpo e tendo progredido à perfeição, não mais vai precisar de passar por essa vida material, por essa vida corporal. Então, a nossa existência enquanto alma, enquanto espíritos encarnados, ela vai perdurar. Nós vamos continuar aquele ciclo de vida e morte material enquanto nós não alcançarmos a perfeição. É um caminho que nós teremos que seguir. E aí eu pensei essa pergunta, que é a pergunta 116, que trata para mim de evolução espiritual. A pergunta é da seguinte forma: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores, né, como dito anteriormente, são várias classes de espíritos. Então os espíritos vão galgando classes ali. E aí se pergunta: tem espírito que vai ficar eternamente numa classe inferior, que ele não vai subir a outra classe?
A resposta é não. Todos se tornarão perfeitos. Alguns vão mudar de ordem mais demoradamente, né? Ou demoradamente, porquanto, como já outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode varir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que nós mesmos? Então os Espíritos vêm nos esclarecer que Deus, perfeito, soberanamente justo e bom, Ele vai tratar os seus filhos de forma soberanamente justa e soberanamente boa. Então não vai deixar condenados eternamente os espíritos que são inferiores, que têm dificuldade para a evolução. Se eles têm dificuldade para a evolução, eles vão demorar mais. É como uma criança que está numa série e não consegue aprender aquela série. As outras vão passar, vão aprender, ela vai demorar mais para aprender, mas um dia vai aprender. Não tem ninguém que vai ficar parado eternamente. E aí eu trago essa figura que eu achei interessante, que é uma figura de uma passagem da vida material para a vida espiritual. E esse processo de passagem da vida corpórea para a vida espiritual é a morte, né? A morte é processo natural, é um processo que todos vamos passar, não tem quem não vá passar por isso, né? Logicamente nós já sabemos. É um processo natural de desgaste e esgotamento dos órgãos vitais do corpo material. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, nossos órgãos vitais vão se desgastando, vão enfraquecendo, e vai chegar um dia que eles não vão mais suportar e nós nos desligaremos desse corpo. Mas aí os Espíritos explicam para nós que a morte não é a destruição do espírito ou do perispírito. O espírito vai continuar vivo. O que vai se decompor é a matéria, é só esse instrumento que está aqui materialmente presente que vai se decompor. O perispírito e o espírito vão continuar. Mas eles apontam mais para a gente que o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. E a alma nenhuma parte tanto com isso. Então, um alerta para a gente para não termos medo da morte, pois que a morte vai surgir para nós como um sofrimento muito menor, lógico, que dadas as devidas proporções da nossa vivência, né? A gente vai, durante a nossa vida, passar por situações muito mais difíceis do que o momento propriamente dito que chegaremos ao fim dessa experiência corpórea. Aí chegamos então na parte definida mesmo do tema, que é do homicídio. Então vamos conceituar aqui o que é homicídio. Homicídio é a destruição voluntária ou involuntária da vida, além de um ser humano. É o assassínio, né? Então, o assassinato. Isso é definido como sendo o homicídio. É o fim da vida de forma não natural. É o interrompimento da vida de forma não natural. Mas pode ser voluntário ou involuntário. Como eu lido na área jurídica, eu gosto sempre de pegar algum ponto da legislação para trazer os reflexos jurídicos do tema que a gente discute. Então, no Código de Trânsito Brasileiro, a gente tem o artigo 302, que ele fala do homicídio culposo, né? É a pessoa praticar o homicídio culposo na direção de um veículo automotor. Nós que estamos no dia a dia como motorista, nós temos que ter muito cuidado. A gente quem tira a carteira pressupõe-se que conheça o Código de Trânsito, então ele sabe que nós estamos sujeitos a esse tipo penal, que é o artigo 302, que tem uma pena de detenção de 2 a 4 anos, suspensão ou proibição de se obter permissão, né, da nossa habilitação para dirigir veículo automotor. Então, enquanto motoristas, nós de maneira culposa podemos cometer esse homicídio que está tipificado ali no artigo 302. No Código Penal, a gente tem o artigo 121, que ele trata de matar alguém. É um crime e a reclusão dele de 6 a 20 anos.
Então a gente tem o homicídio aqui no trânsito, no Código de Trânsito, a pena de 2 a 4 anos, e aqui no Código Penal, matar, independente de ser um veículo, né? De 6 a 20 anos. Então a legislação brasileira ela já cuidou de tentar, né, impedir, mostrar para a sociedade que é uma conduta errada o homicídio, sendo ele voluntário ou sendo ele involuntário, que é o homicídio culposo ali. Na Bíblia Sagrada, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17, quando Moisés vem trazer a orientação ao seu povo, ele, no versículo 17, ele traz a tábua não matarás, né? Para dizer ao povo de Israel que não é a conduta que se espera de uma pessoa na terra. A gente não deve matar ninguém. É um atentado contra a lei de Deus. Em Mateus 5, 21, diz mais: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, né, Moisés, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Então quem comete o homicídio pelas leis de Deus está sujeito a um julgamento, está cometendo um atentado contra as suas leis. E aí encontrei uma curiosidade sobre a Bíblia Sagrada, que esse autor Steve Wells, ele é editor de um site. O site, o nome é em inglês, mas traduzido é a Bíblia Anotada do Sétimo. E aí ele foi contabilizando as mortes que são ditas na Bíblia, feitas em nome de Deus. E aí ele chegou a um número de 2.270.365 mortes em nome de Deus. Pessoas dizendo que estão matando em nome de Deus, ou estão falando que porque a pessoa fez algo que ela não gostou, Deus mandou matá-la. Então são várias e várias situações. E aí eu vim trazer para vocês essa imagem, que é uma personificação aí da história de Caim e Abel. Caim e Abel, imagino que a maioria conhece, eram irmãos e viviam num período em que se fazia sacrifícios para Deus. Então Caim e Abel levaram o sacrifício para Deus, para Jeová, na visão deles, e Jeová não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta, conheceu Abel, a sua oferta, e não aceitou Caim, a sua oferta. A oferta de Abel era em sangue, e a oferta de Caim era em verduras e legumes, né? Isso. E Caim, não tendo sido aceita a sua oferta, ele se enfureceu e fala que transtornou-se o seu rosto. Deus pergunta para ele: por que você está transtornado? Por que se transformou o seu rosto? E aí faz um alerta para ele, conclamando para o bem, dizendo que se ele fizer o bem, ele vai ser aceito também. Mas Caim, não dando ouvidos a esse alerta, chama seu irmão para que sigam para o campo, e chegando ao campo, ele o mata. E aí não se fala mais de Abel, e só fala da história de Caim, que foi amaldiçoado, que seguiu a vida e foi para outra direção. Mais à frente, nós temos um outro fato, que é muito citado, que é o confronto entre Davi e Golias. Fala-se que Golias era do exército filisteu, que está ali ao fundo, que ele tinha uma altura de 2,90 metros. Então, aqui assim, mais ou menos 2,5 metros. Ele tinha mais um tanto assim, um pouco para cima. É realmente muito grande, guerreiro, criado como guerreiro, aprendeu o ofício de ser guerreiro, e foram confrontar o povo de Davi. Davi era pastor, cuidava de ovelhas, e sabendo do ataque dos filisteus, da tentativa de guerra que os filisteus estavam propondo,
ele disse que iria confrontar Golias, né? Na verdade, ele chamou um dos filisteus, para que lutasse contra ele. E aí apresentou-se Golias. Quando Davi vai lutar contra Golias, eles oferecem que ele use uma vestimenta de guerra também, mas a vestimenta era pesada para ele. Aí ele desiste dela, porque ele não foi criado como guerreiro, ele não estava preparado para aquilo. E aí ele segue com a vestimenta dele comum, a túnica dele, algumas pedras e seu atirador, seu lançador ali. Aí conta-se que ele, nesse confronto, atirou a pedra, fez com que Golias caísse, e aí depois que Golias caiu, ele chegou, pegou a espada de Golias e matou-o. Com isso ele foi exaltado, ele foi recebido como herói, e a história continua. Eu acho muito interessante a gente ler esses relatos da Bíblia. Alguns detalhes são muito pontuados. Eu achei interessante que mesmo depois da vitória, ele não tem outra definição. Apesar de ser vangloriado, de ser exaltado, ele cometeu um homicídio. Alguns vão dizer assim, não, mas é uma situação de guerra, né? É permitido o homicídio numa situação de guerra. É permitido sim, mas não deixa de ser homicídio porque é permitido, né? Uma legítima defesa, dentro do âmbito da nossa legislação, a legítima defesa, se você mata alguém que está tentando te matar, é uma causa de ausência de culpabilidade. Você não vai ser condenado por isso, porque você agiu em legítima defesa, mas você não deixa de ter cometido um ato de homicídio, você acaba tirando a vida de alguém. Então Davi, depois de Golias, ele mata muitos outros também. O rei, que era Saul à época, fala em determinado momento que para ele se casar com a sua filha, na segunda festa de casamento que ele faz a Davi, que ele deveria trazer o prepúcio de 20... Era judeus, né? De 20 pessoas da época, e ele aceita aquela proposta, vai lá, mata as 20 pessoas com seus ajudantes e traz o prepúcio deles. Então, a Bíblia é recheada de fatos, né, que a gente pode pontuar, que a gente pode colocar, trazer, que são fatos que são enquadrados como um homicídio. A gente não vai entrar no mérito do certo ou do errado nisso aqui, mas a gente tem que observar o seguinte: no fato homicídio, a gente tem sempre um autor, que é o agressor, e do outro lado a gente vai ter sempre uma vítima, o agredido. Espiritualmente, mesmo que se resolva essa questão no âmbito da legislação, espiritualmente esses dois vão se encontrar futuramente. E aí no livro Céu e Inferno, a gente encontra várias passagens exemplificando o encontro de vários desses criminosos que atentaram contra a vida. Eu gostei muito dessa parte do Céu e Inferno, que é o capítulo 6, da segunda parte, que é em conta dos criminosos arrependidos. Eles falam de 5 criminosos arrependidos, mas eu não vou falar de todos os criminosos arrependidos, porque 2 deles não eram arrependimento por crimes de homicídio. E o Céu e Inferno é muito interessante. Eu acho uma leitura fundamental para a gente compreender quais os contornos da nossa vivência aqui, depois que a gente vai desencarnar. Depois do nosso desencarne, o que nos espera do outro lado? O Céu e Inferno é excelente, excelente. Então, o primeiro caso que vamos contar aqui é o de Verger. Eu não sei a questão da pronúncia, a maioria é na França, então vocês relevem isso se eu tiver falado errado. Verger, ele era um jovem padre que matou um arcebispo de Paris, Monsenhor Cibot, e a data foi 3 de janeiro de 1857. Ele foi condenado, foi executado também, e aí depois, em reunião mediúnica, ele veio falar da sua situação.
Não foi de imediato que ele contou essas passagens que eu pontuei aqui, porque é um diálogo muito longo, então não trouxe ele todo, não. Mas me chamou a atenção o seguinte: a primeira fala que me chamou a atenção é que ele reconhece que ele fez mal em matar, mas a isso ele foi levado pelo caráter dele, que não podia tolerar humilhações. Então, quando ele fala ali que ele não podia tolerar humilhações, me recordei logo da questão do perdão. Quantas vezes a gente tem que perdoar? Na Bíblia fala 70 vezes 7, não é isso? Então, quantas vezes a gente deve se sentir humilhado? Nenhuma. A gente não deve se sentir humilhado. Mas se a gente se sentir humilhado, a gente deve aceitar 70 vezes 7. Mas 70 vezes 7 não é simplesmente pegar e 490 vezes. Para mim deu e agora acabou. É a quantidade de vezes que a gente conseguir, o máximo possível. E esse Verger, ele não conseguiu tolerar as humilhações e acabou matando o arcebispo, que era o seu superior hierárquico ali na igreja. E aí ele fala mais. Interpelado novamente, ele é questionado como ele estava vivendo, se ele estava encontrando com o arcebispo. Aí ele falava que tinha até medo de encontrar, e ele é chamado a orar. E aí me chamou muita atenção, porque ele, como padre, ele deveria orar sempre, na minha visão, deveria orar sempre. E ele teve dificuldade, não orou quando foi convidado a orar, mas aceitou que orassem por ele. E mais à frente, continuando o diálogo, ele fala que entendia que já não pertencia mais ao mundo material, né, mas que não deplorava o mundo material. E aí, ele já, com pesar, né, sobre o fato, mas ele já estava sentindo, depois das conversas, das elucidações, né, de ver que ele podia orar, ele já estava se sentindo mais livre. Então, apesar de ter cometido um delito de homicídio, no plano espiritual ele já estava recebendo apoio e orientação para superar aquele fato também. Porque não é só a vítima que tem que superar o fato do homicídio. O fato do homicídio também tem que ser superado pelo autor dele. E ele continua dizendo que sabia que havia uma série de encarnações que os Espíritos nos dão conhecimentos úteis a fim de nos tornarmos tão perfeitos quanto possíveis a criatura humana. Então, do lado de lá, ele, enquanto padre, não tinha esse conhecimento, mas do lado de lá, no plano espiritual, ele recebeu a orientação de que há muitas encarnações, as orientações nesse sentido de busca da perfeição já eram oferecidas ao plano material. Só que ele não conseguiu a tempo, né? E a modo superar as suas dificuldades, superar a sua humilhação, e acabou cometendo homicídio, sendo executado por isso. Lembrando que a época, 1857, esse período que a gente está narrando aqui, existiam as penas capitais na França, né? Hoje na França não existe mais, mas ainda existe lá fora essas penas capitais, sim. O segundo relato, eu vou falar Lemaíra, mas talvez seja Lemério, foi condenado à pena última, que é a pena de morte, pelo júri de Eisner, e executado em 31 de 12 de 1857. Eu procurei saber onde é Eisner, é uma província de Paris. E aí, Lemaire vai falar que ele apenas lamentava os crimes, né? Ele não tinha ainda, inicialmente, não tinha ainda o arrependimento. Mas se o fato ainda dependesse dele, ele não mais sucumbiria. Então, já havia uma visão desse espírito de que aquele ato que ele cometeu era um ato errado, né? Não só pela execução depois, mas pelo viver depois espiritualmente. E aí, esse segundo parágrafo do relato dele, eu achei muito importante, que ele fala assim: sendo eu um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Então quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam as minhas forças. Acreditando bem forte, escolhi uma rude prova e acabei por ceder às tentações do mal.
Então percebi da seguinte forma: ele, apesar das fraquezas, ele reconhece as fraquezas dele, que ele tinha uma natureza ainda mais tendente para o mal do que para o bem, mas ele escolheu uma prova pesada. Para quê? Para tentar subir mais, para tentar galgar mais à frente, e acabou cometendo um ato que, ao invés de ajudá-lo à ascensão da evolução, acabou deixando ele no mesmo nível que ele estava. E aí me chama a atenção que a tendência para o mal estava na própria natureza dele. Quando eu me observo nos meus pensamentos, nas minhas reações, eu ainda percebo da forma que o Lemaier percebe ali a natureza dele. Eu ainda percebo pensamentos que não são pensamentos cristãos, pensamentos ainda de rebater o mal com o mal. Ainda tenho essa noção, essa ação, na verdade. Então, a gente percebe sim, o criminoso não está muito diferente de mim. Eu percebo assim, esse criminoso não está muito diferente de mim. E aí o espírito de Castelnaudari, esse espírito, ele habitava uma casinha perto desse local, Castelnaudari, e ele atuava com efeitos físicos, e inclusive agredia os proprietários do local e tentaram fazer o exorcismo da casa, mas sem sucesso. Até conta-se mais à frente que o exorcismo, para alguns espíritos, é motivo até de diversão, a tentativa de um exorcismo, porque para eles não tem efeito algum a pessoa simplesmente chegar e gritar, esbravejar, brigar com eles, porque isso do lado de lá eles estão mais do que acostumados, quando o espírito é inclinado para o mal de verdade. E esse espírito conta-se que ele, a chegada de o filho de um dos proprietários da casa, ele sozinho no local, ele esbofeteou mesmo o filho, então ele atuava com efeitos físicos. E aí, no primeiro contato dele, em reunião mediúnica, ele chegou extremamente agressivo e não conseguiram nem conversar com ele, não conseguiram que ele assinasse. O médium que estava ajudando no trabalho de contato com ele ficou extremamente agressivo, e aí o mentor espiritual explicou para eles: orem por ele, porque ele vai voltar e ele vai voltar melhor, mas continuem orando por esse espírito. E continuaram orando por esse espírito, e aí descobriram um pouco depois que esse espírito, e nunca não se fala o nome dele, né? Ele em vida assassinou o próprio irmão por ciúmes, e depois, não demorou muito, ele assassinou a esposa. E aí ele viveu até os seus 80 anos e não foi condenado pelos crimes que ele cometeu. E aí isso deixou um remorso muito grande com ele, e ele ficou vinculado àquela casa, ficou preso àquela casa. Então, mesmo depois do desencarne, ele continuou ali, revivendo os crimes que ele cometeu, e cada vez mais ficando agressivo, mais e mais agressivo, e não aceitava as pessoas que se aproximassem daquele local. E aí conta-se mais que esse espírito ele tinha vivido encarnação anterior entre tribos das mais ferozes e selvagens, e precedentemente em planeta inferior à Terra. Então era um espírito que ainda realmente não estava preparado para viver em sociedade de forma tranquila. Como ele viveu numa tribo selvagem e feroz, ele estava acostumado com o quê? Com a ferocidade, com a agressão, com a selvageria. Então, quando confrontado, ele ia para o ataque mesmo. Esse espírito não estava ainda apto a trabalhar com caridade, com perdão. E aí continuaram o trabalho com ele, e o mentor explicou para o médium como deveria ser o proceder. Continuar orando para que esse espírito fosse tocado, que ele fosse amenizado a sua situação. E aí, aos poucos, ele foi melhorando, foi acompanhando o trabalho mediúnico, e chegou a um ponto que já se podia até conversar com ele. Nesse ponto, questionou-se a ele se ele aceitaria que esse rapaz que ele esbofeteou, se ele aceitaria que o rapaz retornasse à casa. Ele falou: sim, aceitaria, não tem problema nenhum com ele mais. Mas se ele te confrontar, aí não. Se me confrontar, ele vai tomar de novo. Então ele ainda não estava preparado
passou um pouquinho, melhorou um pouco, mas também não estava 100%. Então ainda tinha nele ainda uma tendência de reagir agressivamente. E vamos agora ver o caso de Latour. Latour foi um assassino condenado pelo júri de Foix e executado em setembro de 1864. Aí a fala dele foi a que mais me chamou a atenção, porque é o que mais apresentou sinais de sofrimento no plano espiritual. E no primeiro contato, ele não foi evocado para a reunião mediúnica, ele foi desesperadamente para a reunião pedir ajuda. Chegando lá, ele falou de forma muito comovida, e o médium também que estava intermediando o diálogo também ficou muito comovido com a situação. E aí ele fala assim: não sabeis o que sofro, não sabeis, e não podereis compreendê-lo. É horrível. A guilhotina, que vale a guilhotina comparada a esse sofrimento de agora? Nada. É um instante. Este fogo que me devora, sim, é pior, porque é uma morte contínua, sem tréguas nem repouso, sem fim. E as minhas vítimas ali estão ao redor a mostrar-me experimentos, a perseguir-me com seus olhares. Então esse espírito que matou diversas pessoas, ao plano espiritual, encontrou com elas de novo. E elas não precisavam fazer nada com ele para que ele se sentisse mal. Só o olhar delas para ele já trazia um sentimento ruim, algo pesado, algo que transformava. E ele continua: aí estão e vejo-as todas, sem poder fugir-lhes. E este mar de sangue, e este ouro de manchado de sangue, tudo aí está, tudo, e sempre ante meus olhos, e o cheiro de sangue. Não o sentis? Ele perguntando para os médicos: vocês não estão sentindo o cheiro de sangue? Sangue e sempre sangue. Elas imploram as pobres vítimas, e eu aferi-las sempre impiedosamente. Então todas as vítimas dos seus atos estavam ali junto com ele, e ele revivendo os fatos, talvez tentando afastá-las, tentando agredi-las novamente, mas como espírito não conseguia mais nada. E aí que terrível despertar, cercado de cadáveres, de espectros ameaçadores, os pés atolados em sangue. Esse foi o despertar dele, de Latour. Despertou entre cadáveres, cheio de sangue, com as vítimas e espectros ameaçadores em torno de si. E aí ele dá um final, a última fala dele é extremamente elucidativa, do meu ponto de vista, porque ele diz assim: que responsabilidade assumem os que recusam instrução às classes pobres da sociedade? Acreditam que com polícia e soldados se previnem crimes. Que grande erro! Então ele dá um indicativo para nós. Será que sem educação, sem instrução, não fala instrução formal, mas instrução moral, como que as classes inferiores vão se libertar? Como as classes superiores, materialmente, como as classes superiores vão se libertar? Porque o homicídio não acontece nas classes A ou B, acontece em todas. E aí, mais uma vez ele fala: acreditam que com polícia e soldados se previnem os crimes. Na visão dele não é. Eu acredito que ele esteja certo. Vocês já viram essa frase? Bandido bom é bandido morto. Então tá aí Latour antes dizendo pra gente: se previne o crime com polícia, com prisão, com penitenciária, se previne o crime com isso? Não. É uma forma de combate que a gente ainda precisa, que a gente não encontrou uma saída ainda, a gente precisa. Mas essa visão, essa fala, bandido bom é bandido morto, no ser espírita ela não tem cabimento. Porque a gente sabe que o bandido hoje, se a gente simplesmente falar: não, bandido bom, bandido morto, então o que a gente quer?
A gente quer o homicídio. A gente quer que esse bandido seja morto. A gente quer um ato, um atentado contra as leis de Deus. E aí, na internet, outro dia, eu deparei com essa interpelação aqui. Bandido bom é bandido morto? Mas depende do bandido. Bandido bom é bandido morto. Mas a regra não se aplica ao playboy que revende drogas na faculdade. Bandido bom é bandido morto. Mas a regra não se aplica ao dono de carvoaria que usa o trabalho escravo. Bandido bom é bandido morto. Mas a regra não se aplica ao empresário que sonega milhões. Bandido bom é bandido morto. Mas a regra não se aplica ao filhinho de papai que bêbado atropela alguém. Bandido bom é bandido morto. Mas a regra só se aplica aos pobres e favelados. Não vou dizer que está tudo certo ali, também não concordo com tudo que ele está falando ali em relação a tratar de forma simplesmente assim. Tem muito mais coisa por trás disso aí. Mas eu queria chamar a atenção da seguinte questão. Se Lataúl fez um alerta para a gente, se a doutrina espírita faz um alerta para a gente, que não adianta matar o bandido, né? A gente já viveu na época dessas execuções da pena de morte. A gente sabe que do lado de lá o bandido continua bandido, continua vivo e bandido, né? Então, se a gente simplesmente vai pegar a pessoa que fez o mal, não, você fez o mal, você matou, você roubou, tal, vamos matar então todo mundo que cometeu o erro, né? Todo mundo que cometeu crime, vamos matar. A gente não está corrigindo nada, a gente não está melhorando nada. Na minha opinião, vocês acham que eu estou errado? E aí, o que a gente pode fazer? Coloquei ali: orar, vigiar, estudar e orientar. São 4 pontos que nós podemos fazer dentro do que se explica na doutrina espírita. Dos casos citados ali, todos eles tinham orientação de orar. Todos eles foram salvos pela oração. Todos foram modificados pela oração. Um deles ali, perguntado por que ele procurava a reunião mediúnica, aquela reunião mediúnica especial, ele disse que é porque naquela reunião mediúnica eles não estavam interessados na curiosidade, não estavam interessados em saber simplesmente o que estava acontecendo do lado de lá. Eles estavam sim com o coração aberto, prontos a perdoar, admitir até aqueles que cometeram os piores erros. Então, essa é, na minha opinião, a melhor conduta. Se a gente não consegue fazer nenhuma das outras seguintes, né, a primeira essencial é orar. Quantas vezes durante a semana, durante o nosso dia a dia, nos jornais, a gente vê fatos, né, criminosos, homicídios acontecendo, né? Essa semana mesmo, vários homicídios eu fiquei sabendo pelo jornal. O que a gente costuma fazer? Vocês oram por quem cometeu o crime? Oram por quem faleceu? Né? Oram pelas famílias? Família da vítima, família do autor? Esse é o melhor caminho, é o primeiro caminho para a gente proceder. Vigiar. Vigiar porque nós não estamos isentos do erro. Nos estudos de psicologia fala que qualquer um pode, no momento de extrema irritação, cometer um ato de loucura. Ninguém está livre disso. As pessoas, como o primeiro caso citado, o padre lá, que não aceitou humilhação, eu imagino que não deve ter sido uma vez só. Várias e várias vezes nós seremos humilhados, seremos irritados, mas a gente tem que vigiar os nossos atos. E principalmente, evitar os maus pensamentos. Porque os maus pensamentos são as raízes das más ações. Então, se a gente tem um mau pensamento, se a gente depara lá com uma situação de um crime muito grave, que causa muita comoção, e aí vem logo depois uma notícia e coloca lá bandido bom, bandido morto. As discussões de internet hoje
quando tem um fato de extrema comoção, as discussões da internet são lamentáveis. São lamentáveis. Só que aí a gente ouve a discussão e fica parado, né? Ah, não aguento ver isso, não aguento tal, né? Mas se a gente não faz nada para mudar, só fechar os olhos e desligar, fingir que não tem nada também, não vai mudar nada, né? Se a gente está ali num turbilhão de emoções ali, que a gente não está conseguindo equilibrar o nosso pensamento, vamos esperar um pouquinho, esperar acalmar, orar, para a gente equilibrar o nosso pensamento, e aí sim a gente tentar depois emitir algum comentário, algum juízo. Estudar, terceira opção, estudar sempre, né? Estudar para entender, para compreender, para aceitar, né? Que nós não estamos donos da razão, que todo mundo erra, que todo mundo é filho de Deus, não sou só eu que estou buscando evolução. A gente não teve nosso irmão ali que tentou uma prova maior, uma prova mais pesada para a evolução, ele falhou, ele errou. E aí ele é pior do que ele para Deus? Não, para Deus todo mundo é igual. Todo mundo é igual, todo mundo vai ter oportunidade de reencarnar, de corrigir os erros, e a gente não sabe quais foram os nossos erros do passado também. E orientar, quarta opção, orientar. Lógico que orientar quando a gente tiver discernimento para fazer isso, né? Mas orientar na direção correta, né, gente? Orientar buscando sempre os ensinamentos cristãos, sempre buscando o Evangelho, a orientação, sempre buscando Cristo e os melhores pensamentos para a nossa vida. Eu trouxe para a gente quase encerrar essa imagem, para a gente não ter medo, né? Porque eu sou contigo. Quem é conosco? Jesus, Deus, Bezerra de Menezes, os nossos mentores espirituais, os nossos irmãos de convivência material, né? Todos eles são conosco. E a gente não tem que temer. A gente não tem que temer a morte, a dor, né, o sofrimento. Tem uma musiquinha que canta muito lá na casa que a gente vai, que ela começa assim: o sofrimento para nós é a luz divina do Senhor. Quem não sofreu como sofreu Jesus, não tem valor. E aí me bate o orgulho. Nossa, mas eu não tenho valor se eu não sofrer como Jesus, né? Mas aí a música segue, fala de uma forma tão bonita de sofrimento, né? Que é mais um instrumento para a nossa evolução, mais um caminho para a gente chegar ao final da nossa existência e a gente falar: superei essa prova, né? Superei a prova do sofrimento, da humilhação, do descaso, do preconceito, talvez não externo, talvez interno. E vamos nessa caminhada. Que Deus nos abençoe, permita que nós consigamos o mínimo, né? Mínimo de superação dos erros do passado, mas o máximo que conseguirmos na nossa existência, nós estejamos sempre orando e vigiando a todo tempo, que nós com certeza chegaremos ao final com uma luz um pouco mais forte no nosso coração, na nossa mente. Que assim seja. Obrigado a todos pela atenção. Desculpe qualquer coisa. Bom.